castigou também Eva, estabelecendo que, por se haver deixado enganar pela serpente e atraído todos aqueles males sobre o marido, ela teria filhos com dor e sofrimento. E, para castigar a serpente pela sua malícia, condenou-a a rastejar pela terra, declarando que ela seria inimiga do homem. Depois que Deus impôs a todos o devido castigo, expulsou Adão e Eva daquele jardim de delícias. Capítulo 2. Caim mata seu irmão Abel. Deus o expulsa. Sua posteridade é tão má quanto ele. Virtudes de Sete, outro filho de Adão. 6. Gênesis 4. Adão e Eva tiveram 2 filhos e 3 filhas. O primeiro chamava-se Caim, que significa aquisição, e o segundo, Abel, que quer dizer aflição. Os 2 eram de temperamentos completamente opostos. Abel, que era pastor de rebanhos, era mais justo. Considerava que Deus se fazia presente em todas as suas ações e só pensava em agradar-lhe. Caim, ao contrário, que por primeiro trabalhou a terra, era muito mau. Buscava apenas proveito próprio. A sua horrível impiedade levou ao excesso de furor, a ponto de matar o próprio irmão. Eis a causa disso. Ambos resolveram oferecer um sacrifício a Deus, Caim, dos frutos de seu trabalho, e Abel, do leite e das primícias de seu rebanho. Deus demonstrou aceitar melhor o sacrifício de Abel, que era a produção livre da natureza, do que a oferta que a avareza de Caim dela havia tirado, quase à força. O orgulho de Caim não pôde tolerar que Deus tivesse preferido o irmão a ele. Matou-o e escondeu o corpo, esperando que assim ninguém tivesse ciência de seu crime. Deus, porém, a cujos olhos nada há de oculto, perguntou-lhe onde estava o irmão, que não via há vários dias, pois antes eles estavam sempre juntos. Caim, não sabendo o que responder, disse primeiro que se admirava de também não o ter visto mais. Todavia, como Deus insistisse, respondeu-lhe insolentemente que não era nem senhor nem guarda do irmão e que não se havia encarregado de cuidar daquilo que não lhe dizia respeito. Deus então perguntou-lhe como se atrevia a afirmar nada saber do que acontecera ao irmão, se ele mesmo o havia matado. E, se Caim não tivesse oferecido imediatamente um sacrifício para acalmar-lhe a cólera, teria recebido naquele mesmo instante o castigo que o seu crime bem merecia. Deus, no entanto, amaldiçoou, ameaçou castigar os seus descendentes até a 7ª geração e expulsou-o. Porém, como Caim temesse que, andando errante, animais ferozes o devorassem, Deus o tranquilizou contra esse temor. Deu-lhe um sinal, com o qual podia ser reconhecido, e ordenou-lhe que se fosse. 7. Depois de haver atravessado diversos países, Caim estabeleceu residência em um lugar chamado Nod, onde teve vários filhos. No entanto, o castigo, em vez de torná-lo melhor, fê-lo, ao contrário, muito pior. Abandonou-se a toda sorte de prazeres e até usou de violência, apoderando-se de bens alheios para enriquecer-se. Reuniu homens maus e acelerados, dos quais se tornou o chefe, e ensinou-os a cometer toda espécie de crimes e de ações ímpias. Mudou a inocente maneira de viver que adotara no princípio, inventou os pesos e as medidas e substituiu a franqueza e a sinceridade, tão mais louváveis e simples, pela astúcia e pelo engano. Ele foi o primeiro a estabelecer limites para a divisão de propriedades e construiu uma cidade. Chamou a Enoque, nome de seu filho mais velho, rodeou-a de muralhas e a povoou. Enoque teve por filho Irade, Irade gerou Meljael, Meljael a Metusalém, Metusalém a Lameque. Lameque teve 70 filhos de suas 2 esposas, Zilá e Ada, um dos quais, de nome Jabal, filho de Ada, foi o primeiro a morar embaixo de tendas e de pavilhões, levando uma vida de simples pastor. Jubal, seu irmão, inventou a música, o saltério e a harpa. Tubal-Caim, filho de Zilá, sobrepujava a todos os outros em coragem e força, e foi grande comandante. Nesse entretempo, enriqueceu e serviu-se de suas riquezas para viver ainda mais suntuosamente do que até então. Ele inventou a arte de forjar e teve apenas uma filha, de nome Naamã. Como Lameque era muito instruído nas coisas divinas, julgou facilmente que sofreria a pena do assassínio de Caim, na pessoa de Abel, e disse-o às suas 2 mulheres. Eis como a posteridade de Caim chafurdou-se em toda espécie de crimes. Não se contentaram em imitar os de seus pais, mas inventaram outros.
Entre eles, havia assassínios e latrocínios, e os que não mergulhavam as mãos em sangue estavam cheios de orgulho e de avareza. 8. Adão ainda vivia e tinha 130 anos. A morte de Abel e a fuga de Caim fizeram-no desejar ardentemente outros filhos. E teve mesmo vários. Depois de viver ainda 800 anos, morreu na idade de 930 anos. 9. Seria demasiado longo discorrer sobre todos os filhos de Adão. Contentar-me-ei em dizer algo de um deles, de nome Sete. Educado junto de seu pai, deu-se com afeto à virtude. Deixou filhos semelhantes a ele, que permaneceram em sua terra, onde viveram felizes em perfeita união. Deve-se ao seu espírito e ao seu trabalho a ciência dos astros. Como os seus filhos haviam sido informados por Adão que o mundo pereceria pela água e pelo fogo, o medo de que essa ciência se perdesse antes que os homens a aprendessem, levou-os a construir 2 colunas, uma de tijolos e outra de pedras, e sobre elas gravaram os conhecimentos que possuíam. Se o dilúvio destruísse a coluna de tijolos, ficaria a de pedras, para conservar à posteridade a memória daquilo que haviam escrito. A previdência deles deu bom resultado, e afirma-se que a coluna de pedras pode ser vista ainda hoje, na Síria. Capítulo 3 da posteridade de Adão até o dilúvio, do qual Deus preservou Noé por meio da arca, prometendo-lhe em não mais castigar os homens com dilúvio. 10. Gênesis 5. 7 gerações continuaram a viver no exercício da virtude e no culto do verdadeiro Deus, ao qual reconheciam por único Senhor do universo. Mas as que vieram em seguida não imitaram os costumes dos pais. Não prestavam mais a Deus a honra que lhe era devida, nem exerciam mais a justiça para com os homens, mas se entregavam com mais ardor ainda a toda sorte de crimes, enquanto os seus antepassados se haviam dedicado à prática de toda espécie de virtudes. Assim, atraíram sobre si a cólera de Deus, e os grandes da terra, que se haviam casado com as filhas dos descendentes de Caim, produziram uma raça indolente que, pela confiança que depositavam na própria força, se vangloriava de calcar aos pés a justiça e imitava os gigantes de que falam os gregos. Nessa época, havia 2 raças distintas, a descendência de Sete e a de Caim. Os expositores modernos, em sua maioria, concordam que os filhos de Deus, citados em Gênesis 6, 2, constituíam a descendência de Sete, e os filhos dos homens, a descendência de Caim. N. 11. Noé, entristecido pela dor de vê-los imersos nos crimes, exortava-os a mudar de vida. Mas quando viu que em vez de seguir os seus conselhos, eles se tornavam cada vez piores, o temor de que o fizessem morrer com toda a sua família levou-o a deixar a sua pátria. Deus, que o amava por causa de sua probidade, ficou tão irritado pela malícia e corrupção do resto dos homens, que resolveu não somente castigá-los, mas exterminá-los completamente e repovoar a terra com homens que vivessem na pureza e na inocência. Assim, abreviou-lhes o tempo da vida, reduzindo-o a 120 anos, inundou a terra de modo a parecer que ela havia sido tomada pelo mar e fê-los todos perecer nas águas, com exceção de Noé. A este, para salvá-lo, ordenou que construísse uma arca de 4 andares, com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, que lá se encerrasse com a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas deles, e que levasse todo o necessário para o seu alimento e também para os animais de todas as espécies, os quais ele deveria levar consigo, para conservar-lhes a raça. Isto é, um casal de cada espécie, macho e fêmea, e 7 casais de algumas. O teto e os lados da arca eram tão fortes que ela resistiu à violência das águas e dos ventos e salvou Noé e sua família da inundação geral que fez morrer todos os outros homens. Ele era o 10º descendente de Adão, de masculino em masculino, pois era filho de Lameque, que era filho de Metusalém. Metusalém era filho de Jarede. Jarede era filho de Malaleel, que tinha vários irmãos. Malaleel era filho de Cainã. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete, e Sete era filho de Adão. 12. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Foi no 2º mês, que os macedônios chamam de Os, e os hebreus, Maresvã, pois os egípcios assim dividiram o ano.
Quanto a Moisés, ele deu, nos seus fastos, o primeiro lugar ao mês chamado Nisan, que é um cântico macedônio, porque foi nesse mês que ele retirou os hebreus da terra do Egito, e por essa razão começou por esse mesmo mês a registrar o que se refere ao culto a Deus.